Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante a sua mão apontando para a imagem de São Miguel. Faça comigo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com a mão levantada, apontando para São Miguel, façamos este pequeno exorcismo que foi inspirado por Deus ao Papa Leão XIII. Quando ele viu o demônio entrando no mundo para trazer também a sua maldade dentro da igreja. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio, subjugue o Deus, insistentemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Bata palmas para São Miguel. Sentados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós vamos nos colocar diante de Deus e pedir a intercessão de São Miguel para nos proteger contra todos os malefícios. Por isso, neste momento, novamente, levante a sua mão. Eu quero convidar você a não deixar que nada distraia você, interiormente ou exteriormente. Uma das táticas de Satanás é tentar nos distrair com preocupações ou pensamentos, ou com o desejo muitas vezes de conversar, para que a gente não entenda a estratégia, o poder que Deus deseja dar a todos nós para detê-lo. Levante a sua mão e diga: ó Deus, aqui estou, cobre-me com a luz do Espírito Santo. Dai-me a atenção da mente, dos olhos, dos ouvidos e do coração. Amém. Nós poderíamos perguntar, meu querido e minha querida, o que é um malefício? Padre Gabriel Amorte, exorcista por anos da Diocese de Roma, Diocese do Papa, explica: os malefícios são, com grande margem, a causa frequente de possessões e males causados pelo diabo, não menos de 90%. Portanto, preste muita atenção. Aquilo que eu já tenho dito diversas vezes, nós estamos dentro de uma batalha espiritual. Batalha que não é contra homens simplesmente. Nós temos pessoas que não gostam de nós temos pessoas que muitas vezes nos prejudicam. Mas a luta nossa não é simplesmente ou somente contra estas situações, mas a Bíblia diz que é uma luta maior, mais profunda, que está espalhada nos ares, que quer nos confundir, quer colocar medo, tenta nos ameaçar, tenta justamente nos desviar daquilo que nós precisamos realmente crer e buscar. Isso. Gabriel Amorte, o exorcista da Diocese de Roma, diz
As pessoas más, movidas pelo ódio, inveja, competição, podem cometer as ações perversas de difamar, de espalhar mentiras, sem excluir a possibilidade de invocar os espíritos infernais. O objetivo do malefício é prejudicar alguém. Isso pode incluir o mal para a família, enfermidades, acidentes, problemas financeiros ou outros tipos de dificuldade. Estas práticas envolvem rituais, feitiços, palavras de maldição e também podem ser usados fotografias, roupas, objetos. E aqui nós temos que estar atentos, meus queridos, porque nós pensamos que isso é bobagem. E quantas vezes, por falso respeito humano, nós aceitamos presentes que não deveríamos aceitar e colocamos em nossa casa? Quantas vezes nós imaginamos que isso daqui não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela nos diz que isto é verdade. Alguns exemplos bíblicos nos ajudam a entender o malefício. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção, porque as pessoas más podem realmente, se nós não estivermos com a armadura, podem realmente desejar e tentar realizar algum mal. Seja o mal que eles vão fazer, por exemplo, falando mal, ou seja, invocando contra nós os espíritos infernais pelos meios mais diferentes. Por exemplo, a doença física de Jó. Quem é que causou? Segundo a Bíblia, o diabo. Que chegou para Deus e disse assim: Jó, ele te segue porque ele tem tudo. Ele é rico, tem filhos, tem uma família maravilhosa. Tira tudo isso. Tira tudo isso e ele vai te abandonar. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a fortuna, ele ficou doente. Deus deixou que o diabo causasse tudo isso. Nós temos o exemplo de Sara, que casou com Tobias. Ela casava, o demônio vinha e matava o marido. 7 maridos. 7 maridos. Mas somente quando foi libertada pelo poder de Deus é que ela casou, e casou com Tobias, diz a palavra de Deus. A angústia do rei Saul. Saul se desvia do caminho de Deus, busca a consulta dos mortos, e ele entra numa angústia profunda. O malefício entra na sua vida e ele é destruído por Deus. Nós temos, portanto, meus queridos e minhas queridas, que tomar cuidado com quem nós andamos, em que e em quem acreditamos. E temos que estar atentos àquilo que nos é dado. Ao mesmo tempo, tudo isso não deve nos causar medo. Somente deve ter medo do diabo quem está afastado de Deus. Amém? Só estes devem ter medo. Somente aqueles que se deixaram alontanar de Deus. Porque, meus queridos e minhas queridas, nós temos que entender que o medo, ele causa justamente também o mal. Quantas vezes a pessoa fica com medo e fica toda hora falando do diabo? Eu tenho medo que fizeram um trabalho contra mim. Eu tenho medo. E esse sentimento, e não o diabo, esse sentimento, ele traz uma série de problemas para a nossa vida. Então, se você é de Deus, se Jesus é o teu Senhor, se você deixa Jesus te encher com o Espírito Santo, se você está aos pés da cruz de Jesus, o diabo não poderá tocar em você.
Santa Teresa de Ávila, eu já tenho falado diversas vezes, ela afirmava: agarre-se. Faz assim. Faz assim, todo mundo, mas bem forte, não esse abracinho xoxo. Agarre-se a Jesus. A sua cruz, dizia ela, e o diabo fugirá de você. Amém? E o diabo fugirá. Portanto, meu querido e minha querida, nós temos que entender que o medo pode fazer com que a gente não tenha esta certeza, até às vezes estando dentro da igreja. Se você está dentro da igreja, se você está andando na luz e não nas trevas, porque eu posso estar dentro da igreja e ainda estar nas trevas. Amém? O diabo, ele vai ter autoridade, dizem os exorcistas, naquelas áreas que você se recusa a confessar. Amém? O diabo não terá o poder nenhum sobre você quando você se confessar, se arrepender e receber a absolvição. O que aconteceu no passado, ele não poderá mais atirar contra você na presença de Deus, porque você estará, pela confissão, lavado, perdoado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então entenda, Satanás, meus queridos, é o pai da mentira. Nem sempre realiza o que lhe é pedido. Então tome cuidado também. Tome cuidado quem às vezes vai atrás das coisas do inimigo, falando: agora eu vou fazer um trabalho aí, né, que vai destruir aquela pessoa. Satanás não é obrigado a atender ninguém. Satanás é safado. Amém? Mentiroso. E muitas vezes ele pode fazer voltar para a pessoa má o mal que ela estava desejando para uma outra pessoa. Por isso, meu querido, é muito importante a gente entender que nós precisamos justamente buscar o nosso Deus. Primeiro pela oração, segundo pela palavra, terceiro pelos sacramentos, principalmente a Eucaristia, o sacramento da reconciliação, a confissão, o terço de Nossa Senhora, amém? Mas com todo o coração. E nós temos que nos apropriar de um meio excelente que nos foi dado por Deus, através de quem? Através de São Miguel. Quem tem a sua Bíblia, abra aí na carta de São Judas, que tem só um capítulo. No capítulo 1, versículo 9, página 1555 da Bíblia Ave Maria. E aí está escrito em Judas 1,9, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Entenda, nós estamos numa batalha espiritual entre São Miguel e o diabo. A luta, como nós acabamos de ouvir, é vencida pela autoridade de Deus. Amém? Pela autoridade de Deus. Nós, meus queridos, temos que ter a consciência de que estes malefícios poderão tentar nos afetar. Mas lembre-se, se Jesus for o teu Senhor, se você buscar de coração a Deus, nenhum mal te atingirá. Levante a sua mão. Repita comigo, olhando para São Miguel. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais.
afugentai de minha presença todo mal, todo ataque